boa tarde a todos. Bem-aventurado os aflitos, a fé na vida futura. O planeta Terra, o orbe que nos recebeu, é um planeta de provas e expiações, partindo para a regeneração, mas ainda não um planeta de regeneração. Por ser um planeta de prova e expiações, a dor, a tristeza, ainda é muito presente na vida de todos os que aqui habitam. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Por mais que queiramos, em nenhum momento a terra, por enquanto, pode oferecer a felicidade plena, a alegria constante. Sempre teremos a dor, um espinho, ainda nos impulsionando a crescer. Porque por mais que queiramos, quando estamos felizes, ainda agimos em excesso. Quando estamos felizes, esquecemos de buscar o conhecimento espiritual. Quando estamos bem, esquecemos que a vida não é apenas um momento, mas vários momentos que nos possibilitam crescer. Devemos aproveitar os momentos que estamos na Terra. Por mais que a dor, as aflições, as expiações ainda venham bater em nossa porta. É o momento necessário para que possamos progredir, para que possamos resgatar dívidas do passado, para que possamos reaprender algo que não fomos capazes de aprender em vidas anteriores. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem a reação correspondente. Já somos seres conscientes, racionais, pensantes, com certa liberdade ante nosso destino. Cada ação que realizarmos hoje irá gerar algo bom ou algo ruim em nosso futuro. Todos fizemos uma programação antes do reencarne. Até mesmo aqueles que reencarnaram de maneira compulsória, ou seja, através do aval de um espírito de uma envergadura maior. Até esses fizeram uma programação antecipada antes de retornar ao planeta Terra para poder aprender. Fizeram a programação sabendo que iriam passar por dores, fizeram a programação sabendo que iriam passar por certas dificuldades, reencontrar alguns adversários do passado e resgatar, reparar os erros que cometeram naqueles momentos de suas existências anteriores. Porém, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes mesmo, nós aumentamos esse fardo através de nossas escolhas insensatas, por não refletir, por agir por impulso, por agir mais pelo instinto do que pela razão e pelo sentimento maior. Devemos analisar melhor como levamos a nossa existência. Não diariamente, a cada momento, a cada segundo. Porque toda palavra que é proferida, depois que ela causou a mágoa, depois que ela foi proferida, não tem como segurar mais. Aquela energia já foi emanada. Aquela ação negativa, aquela dor, já foi afligida ao outro e àquele a quem a infligiu. É necessário agir com mais segurança, com mais carinho e com mais amor. Viver o Evangelho em nossas vidas. Sofrer com resignação quando é necessário sofrer. Agradecer ao Pai a oportunidade, porque é sinal que nós estamos resgatando, que nós estamos reparando erros do passado, que nós estamos expurgindo energias negativas que estão maculando o nosso espírito, o nosso perispírito, que ainda nos prendem à matéria, que ainda nos prendem a esse planeta, que ainda nos prendem ao sofrimento. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Somos seres milenares. Já reencarnamos diversas vezes nesse orbe e em outros, para aprender, para se melhorar,
para progredir e, principalmente, para ajudar nossos irmãos a progredirem. Cada ação que realizamos gera algo de bom em nossa existência, nos dá mérito ou nos dá dor. Por isso a necessidade da vigilância ante o pensamento e ante as atitudes tomadas, não absorvendo um erro como culpa, mas sim responsabilidade. Se culpar é se colocar ainda acima daquele a quem nós causamos dor. Assumir a responsabilidade é reconhecer que nós somos imperfeitos, que estamos na Terra para aprender e para se melhorar, e que seu sofrimento ainda é um instrumento necessário para o nosso progresso. Inspira-te no Evangelho para o esforço constante de renovação íntima e confia no amor de Jesus, certo de que, mais além da provação, a felicidade te espera na vitória da consciência tranquila. Não há como ter paz íntima se nós não repararmos qualquer erro cometido. Não há como ter equilíbrio se nós não buscarmos reparar cada ação negativa cometida em nossa existência, atual e pretérita. A paz, a felicidade que buscamos não se encontra no contato íntimo com o outro, não se encontra na obtenção de bens materiais, e sim na ação correta ante a vida, ante a nossa consciência. Nós podemos mentir para qualquer um, mas nós não podemos mentir para nós mesmos. Tudo que fizermos fica registrado em nosso íntimo. Tudo que fizermos vai ficar marcado em nosso perispírito. E é necessário que a ação seja positiva para que esses sentimentos negativos não nos causem mais dor e mais aflição. Nem sempre aquele que está bem financeiramente, que tem uma família considerada perfeita ante os nossos padrões, está feliz. A aflição moral, aquela aflição que não pode ser vista pelos olhos físicos, mortais, essa é muito mais martirizante do que a aflição física, do que a dor física. Às vezes, muitas vezes, meus irmãos, é melhor passar por uma doença grave do que ter uma aflição, uma cobrança interior constante a todo momento, nos cobrando, nos martirizando, nos vigiando constantemente. Todos os irmãos que nós ofendemos, todos os irmãos que nós magoamos, todos os irmãos que nós causamos dor no pretérito, são credores. Credores que vêm buscar o resgate dessas dívidas, dessas ações insensatas que nós cometemos. As aflições, as doenças, as dores, seja a forma com que ela tome, são necessárias para que essas dívidas sejam resgatadas, para que o nosso aprendizado seja completado. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seja prejudicial. A Terra, um planeta de prova e expiação, partindo para a regeneração. Reencarnamos esquecidos do passado. Reencarnamos apenas com a intuição do que devemos fazer para poder melhorar, para poder progredir. Reencarnamos cientes que durante o nosso trajeto no orbe terreno iremos sofrer provações ou até mesmo expiações para podermos nos melhorar. Por que o Pai não nos permite lembrar do passado? Por que o Pai não nos permite recordar de nossas reencarnações pretéritas? Porque muitas vezes aquele entezinho recém-nascido que uma mãe alimenta através do leite materno é um adversário ferrenho do passado. E muitas vezes, por ainda sermos muito imperfeitos, muito terra a terra, por vivermos muito na matéria ainda, seríamos capazes de negar o leite àquele recém-nascido por recordar que ele foi um adversário muito grande e que nos fez sofrer muito no passado. Então é necessário lembrar, mas não de maneira clara. Pela intuição, nós temos e sabemos o que devemos fazer para nos melhorar,
para progredir. A nossa existência na Terra é uma existência efêmera, é uma existência transitória. Ela termina, tão logo começou. É uma existência de 80 a 100 anos. Raramente chega aos 120. Mas cada momento que estamos aqui é necessário que o aproveitemos. Cada momento que estamos aqui é necessário que seja analisado para que possamos realmente progredir. É necessário lembrar-nos que somos espíritos imortais, espíritos reencarnados, vivendo uma existência terrena. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Não importa o que foste ou fizeste em outros tempos, mas o que constróis agora em favor de teu aprimoramento. Como vivemos nossa existência atual? Como estamos levando nossa existência atual? Tudo que fizermos hoje será algo bom para o nosso progresso amanhã. Lembrando que a vida futura, a nossa existência imortal, a nossa existência espiritual, será de mais sofrimento ou de mais alegria, de acordo com nossas ações hoje. Já vivemos muito de excesso no passado. Por que continuar? Por que persistir no erro se nós temos novamente a possibilidade de poder crescer? E se mais uma vez estamos amparados por essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece a necessidade da vigilância, a necessidade do perdão, a necessidade da compreensão e principalmente do amor ante os outros e ante nós mesmos. Porque toda vez que erramos, toda vez que ofendemos ou magoamos alguém, toda vez que ferimos ou até mesmo tiramos a vida de alguém, de um irmão, o primeiro a ser machucado, o primeiro a ser ferido, o primeiro a ser martirizado e o primeiro a ser marcado é aquele que realizou a ação. E ele fica marcado até conseguir reparar, até se ter consciência do que fez e conseguir reparar o erro cometido. Então, errar, o mal que fazemos, é esse que nos faz mal. Todo o mal que nós recebemos do próximo, se bem recebido, se soubermos dar a outra face, que não a do mesmo erro, iremos progredir. Iremos ascender acima daquele irmão. Não para nos tornarmos superiores, mas para podermos ser um exemplo positivo no progresso dessa criatura. Bem-aventurados os aflitos. As dores dessa vida são um pagamento de dívidas pretéritas, bem suportadas na terra, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. O sofrimento na terra, o sofrimento na dimensão onde habitamos, é temporário. Nós temos muitas distrações para às vezes esquecer a dor que passamos. Mas quando na erraticidade, quando no plano espiritual, quando o nosso envoltório de carne já não existe, quando ele já está se decompondo na cova, nós já não temos mais a distração. Nós não temos a distração do contato com nossos irmãos, nós não temos a distração de um carro novo ou de uma viagem no exterior. Nós não temos mais a distração do transitar sobre uma floresta, porque constantemente estaremos vivendo e relembrando cada momento ruim e negativo que praticamos. Se queremos transitar com mais alegria pelo plano espiritual, se queremos ser mais úteis no plano espiritual e se queremos não sofrer no plano espiritual, é necessário viver a vida com resignação e com consciência de que nossas ações nos geram a dor ou nos geram a alegria no futuro e até mesmo no presente. O que estamos passando hoje são o resultado de todas as ações cometidas no passado. E eu não digo apenas no passado longínquo, mas nesta existência. Lembrando que nós fizemos uma programação. Lembrando que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquela consciência absoluta que nos pensou, que nos criou,
que nos orientou e nos marcou com suas leis perfeitas, nos dá o fardo adequado à força de nossos ombros. Nada que venha a nós não podemos suportar. Nada que nós estamos passando é algo insuportável para nós. Se estamos passando por alguma dor grave, por alguma doença grave, por alguma situação moral pesada, é porque nós temos condições morais, intelectuais para superá-las. Deus é sábio, e se Ele nos dá a dor naquele momento de nossa existência, é porque nós temos condições de passar por ela e tirar o aprendizado correto para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. O homem consciente de que a vida não cessa e nem se inicia com o corpo físico, sabe que as ações de hoje lhes trarão o crescimento no futuro. Sabe que cada sofrimento, cada mágoa, cada rancor, cada sentimento de ira proferida contra ele são somente ações necessárias para que ele possa se provar como espírito imortal, para que ele possa ter certeza de que as ações, os estudos no plano espiritual, para que as ações realizadas antes do seu reencarne foram realmente aprendidas. É necessário se provar, e muitas vezes nós se provamos diariamente no dia a dia. Toda vez que solicitamos ao Criador a oportunidade da paciência, a oportunidade de uma ação de bondade, de auxílio ao próximo, Ele nos cede os momentos, mas a nossa invigilância, a nossa truculência de ação ante a vida, nos permite passar pelo momento sem reconhecê-lo. É necessário refletir, viver o momento, esquecendo o futuro e não relembrando o passado, vivendo o momento. Porque todas as vezes que vivemos o momento, nós estamos ali, estamos conscientes de nossa ação. Mas se vivemos de maneira mecânica, passando pela vida como se fosse momentos e apenas momentos, esquecendo que estamos aqui para aprender e não para suprir nessas sensações e nem alimentar vícios, nós estamos perdendo mais uma vez a oportunidade de crescer. E mais uma vez o anjo da dor, o anjo da aflição vai bater a nossa porta, para que paremos para refletir, para que paremos para analisar como estamos vivendo a nossa existência atualmente. A experiência no corpo físico não prescinde do sofrimento, necessário ao aperfeiçoamento espiritual, mas a compreensão da vida eterna, através das lições do Evangelho, é sempre o bálsamo que alivia na provação dolorosa. A certeza de que a vida não cessa nos dá o alento necessário quando da perda de um ente querido. Lembremos que a morte só leva o corpo físico. A consciência, uma vez pensada pelo Criador, não deixa de existir jamais. Aquela consciência não perde a sua individualidade quando o corpo deixa de funcionar. Quando o corpo, necessário a sua transição nessa matéria, nessa dimensão, deixa de ser necessário. Quando o espírito já cumpriu todas as etapas necessárias naquela existência. A individualidade, da imortalidade dessa criatura, desse espírito, prossegue no plano espiritual. Então essa certeza de que nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nosso filho partiu, nesse momento nós saberemos que o que ficou ali é apenas o corpo físico. O espírito que o animava continua existindo e continuará existindo para todo o sempre. Essa confiança, essa certeza nos permite seguir em frente com mais segurança e mais animados para as dificuldades que teremos que passar no porvir.
A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Por mais dificuldades que possamos passar, é necessário lembrar que a vida na Terra é temporária, que os momentos de dores e de alegria são momentâneos. Num momento estamos felizes, no seguinte já estamos tristes. Aquela dor que estamos passando, necessária ao nosso progresso, ela teve um começo, mas diferente de nossa consciência, ela terá um fim. Não será para todo sempre, a não ser que queiramos prosseguir no sofrimento e na dor, a não ser que nossas ações sejam inspiradas apenas na posse do efêmero, na posse da matéria, a não ser que vivamos a vida como se a vida fosse um passeio, como se a vida fosse um momento para um descanso. Estamos aqui para aprender. E o aprendizado neste planeta é acompanhado da dor e acompanhado do sofrimento, necessário ao nosso progresso, justamente porque nossa consciência ainda não é uma consciência evoluída num padrão mais puro. Nós ainda não temos consciência de muitas de nossas ações. Muitas vezes nós agimos no automatismo, muitas vezes nós esquecemos de que o nosso irmão também sente dor, que o nosso irmão também sente frio, de que o nosso irmão tem um pai, tem uma mãe, tem um filho que também zela por ele. E muitas vezes nós agimos pensando apenas em nós, em satisfazer os nossos desejos, em satisfazer as nossas vontades, em satisfazer o que está primeiro para nós. Depois pensamos no outro. Por isso a dor, por isso o sofrimento. Porque toda vez que nós martirizamos o outro, o primeiro que é martirizado somos nós. Toda vez que nos encolerizamos, o primeiro que é marcado somos nós. O nosso corpo tem mais de 70% de água. E a água é um excelente condutor magnético. A energia por si só também é magnética. Uma palavra profere energia, um pensamento também. Então toda energia negativa que proferimos em favor do outro, estamos nos envenenando e martirizando o nosso corpo físico. Então, se hoje estamos passando por alguma dor, analisemos melhor como vivemos nossa vida até aquele momento, até o surgimento daquela doença, daquela dor. Ela tem uma causa, e a causa é aonde? Em nossas ações. Toda causa gera um efeito, e esse efeito é a dor. Esse efeito é o sofrimento ainda no planeta Terra. Senhor da ciência e da tecnologia, rejeita o conhecimento da vida futura e se priva de eficiente recurso contra o desequilíbrio e o desespero. Intelectualmente falando, as criaturas na Terra, os seres humanos, são evoluídos. Mais ou menos, já são bem avançados. Mas, moralmente, nós estamos muito aquém ainda do desejado. Nós vivemos muito ainda na matéria. A matéria deve só ter a importância necessária ao nosso crescimento. Nada mais. Até mesmo o sofrimento. Tudo que é alimentado, pensado, se torna cada vez mais forte. O que nós preferimos alimentar? A dor ou a alegria de saber que estamos resgatando algo do passado? O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Como disse anteriormente, se o fardo que carregamos nos parece pesado, não nos esqueçamos que Deus é justo. E se Ele é justo, o fardo que carregamos tem o peso necessário à força de nossos ombros. Se ele está mais pesado, é porque nós alimentamos algo que não deveríamos. É porque nós esquecemos do contratinho que fizemos lá do outro lado antes de retornar ao planeta Terra, dos compromissos assumidos, e buscamos
esquecer as intuições que nos vêm, ignorar as intuições que nos são apresentadas a todo momento e viver de maneira diversa. Diante do sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita do que plantaste ontem em existências desperdiçadas no erro. Quantas vezes nós desperdiçamos os momentos de reencarne na Terra? Quantas vezes nós desperdiçamos o momento que estamos passando hoje, de poder ser útil, de poder progredir, de poder amar o outro, de poder relevar uma ação negativa, de saber perdoar. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Existem orbes mais duros, mais primitivos do que a Terra. Mas hoje estamos na Terra. A Terra hoje nos acolheu para crescer, para nos aprimorar. E o instrumento que ela nos oferece ainda é a dor e é o sofrimento. Devemos saber passar resignadamente por cada momento na Terra, quando necessário sofrer. Lembrando que o sofrimento para mim, ou o sofrimento para o meu irmão, mesmo que seja a mesma situação, vai ser diferente, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Cada um tem um grau de evolução diferente. A dor para mim, de dente, pode ser diferente a dor de dente para o meu irmão. Talvez eu seja mais forte naquele aspecto. Talvez aquela dor não me incomode tanto quanto para ele. Porque talvez eu já tenha aprendido essa lição. Então foi apenas uma prova. E para ele hoje está sendo uma expiação. Para que ele possa realmente expurgir toda aquela energia negativa, toda aquela energia deletéria que ainda carrega, para aurir voos mais altos quando no plano futuro. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Deus é perfeito, absoluto em tudo o que faz, e tudo que vem dele é eterno. Tudo que vem dele é luz, é amor. Tudo que vem dele é perfeição. Então não há como reclamar se o meu irmão tem mais dinheiro, não há como reclamar se o meu filho tem alguma deficiência física. Cada um vem do jeito e da forma necessária ao seu progresso. Deus é justo e sua justiça é perfeita. Ele não declina um filho em razão do outro. Ele não pretere um filho em razão do outro. Ele nos ama a todos da mesma maneira. Então o que Ele nos oferece naquele momento para o nosso crescimento é porque é necessário ao nosso crescimento. Então nem sempre aquele que vem com um potencial de dinheiro maior, com oportunidade maior, tem uma facilidade maior do que nós, porque vivemos uma vida mais simples. Não nos esqueçamos que a vida, quando abastada, é uma vida que exige muito mais do espírito, porque ele tem que saber viver naquela posteridade com equilíbrio, sem excesso. É uma prova muito mais difícil do que viver na simplicidade. Então não julguemos o nosso irmão pelo seu terreno com a grama mais verde. Nem sempre o verde daquela grama expressa a alegria daquele lar, porque os conflitos internos que carrega, as dimensões das dificuldades internas que carrega, são muitas vezes maiores do que as nossas. A passagem para o mundo espiritual é também simples transformação. Morre o corpo, surge a alma. E o túmulo é apenas a porta para a imortalidade. Nosso corpo é um vestimento, um instrumento perfeito às nossas necessidades, complexo, mas muito útil para o nosso crescimento. Mas uma vez despojado,
Não há por que ficar apegado a ele. Não nos esqueçamos que somos seres imortais. Não há por que se prender à matéria. É necessário viver na matéria, mas não se tornar um escravo dela. Devemos dar à matéria a importância que ela merece. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Aprendamos a nos conhecer. Aprendamos a dar o que nós temos. Não a cobiçar e desejar o que é do outro. Não tentar ser como o outro, se esse tentar está apenas focalizado no ter e não no ser. Se o outro é mais paciente, sigamos esse exemplo. Agora, se o outro tem a oportunidade de ter um carro novo e nós apenas financiando a parcelas de perder de vista, não há por que alimentar, não há por que aumentar o nosso sofrimento, porque isso só trará sofrimento. Só trará preocupações desnecessárias ao nosso progresso. Vivamos a vida que temos, mas a vivamos em equilíbrio e a vivamos com consciência. O maior sofrimento não é o que nos alcança em razão dos compromissos perante a lei divina, mas aquele que produzimos em função de nossos desequilíbrios. A reflexão, antes de uma ação, nos evita muitas dores no presente e provavelmente muitas dores no futuro. As aflições que passamos hoje são um acúmulo das ações do passado. As nossas ações de hoje irão nos gerar as aflições ou as alegrias do futuro. Refletir antes de agir, saber relevar, saber perdoar e amar nosso irmão como nós nos amamos, nos evitará muito sofrimento. Mas para se amar é necessário se conhecer. E para se conhecer é necessário se analisar. Que importa o que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Tudo que o Pai nos doa, nós somos fiéis depositários. Se hoje temos uma vida equilibrada financeiramente, é porque é o momento e a oportunidade para nos voltarmos à vida espiritual, para nos voltarmos ao auxílio do próximo, vivendo a vida não em excesso, mas em equilíbrio e em ajuda mútua, porque assim como progredimos, é necessário que nosso irmão também progrida. A oportunidade que nós temos pode também ser cedida aos nossos irmãos. É necessário direcionar de maneira equilibrada o que nós temos sobrando, para que eles possam também crescer, para que eles possam também evoluir. Toda ação de bondade vai nos gerar méritos e oportunidades positivas no futuro. Devemos buscar a luz não apenas nos momentos de dores, mas também nos momentos de alegrias. Lembramos de Deus, lembramos dos irmãos, dos mentores espirituais, muitas vezes só quando estamos sofrendo, mas esquecemos de agradecer aos momentos de alegria, aos momentos de satisfação, às oportunidades positivas que nos são cedidas sempre para crescer e para acalmar um pouco as dores que transitam em nossas direções. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância, recorrer às provisões armazenadas no íntimo. Quanto nós alimentamos o nosso íntimo com ações positivas? Quanto nós alimentamos o conhecimento do plano espiritual necessário para esses momentos de inverno ríspido? Porque aquele que está fortalecido intimamente, aquele que está fortalecido espiritualmente, sabe lidar com a dor com mais facilidade do que aquele que não se preparou, do que aquele que viveu somente a matéria
do que aquele que esqueceu de alimentar o espírito e está alimentando apenas o corpo físico. O espírito se alimenta com ações positivas. O espírito que se alimenta com a prece. O espírito se alimenta com o conhecimento elevado. É necessário deixar momentos para alimentar o espírito, visitar um doente, aprender a orar para um necessitado, buscar leituras e programas edificantes. Isso nos fortalece para os momentos difíceis. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, dê preferência às que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o Consolador é o médico. No momento, a população da terra são os aflitos e o Consolador é o Cristo. Trouxe essa doutrina maravilhosa por intermédio de uma falange de espíritos de envergadura maior. Aprendamos a aproveitar esse momento. Se estamos aqui hoje em contato com essa doutrina, aprendamos a viver o que melhor ela nos oferece para crescer e para progredir, compreendendo e aceitando nossos irmãos como são e auxiliando-os, pelo exemplo, a se melhorarem, a se tornarem pessoas, espíritos mais evoluídos. Considerações finais. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Chico Xavier. Então o mal que bateu hoje em nossa porta, a dor ou o sofrimento, é algo fugídio. Tão rápido quando veio, vai embora. Mas é necessário saber como nós vamos passar por esses momentos de aflições e sofrimento. Se queixando, reclamando o tempo todo, blasfemando contra o Criador, alimentando somente energias negativas, ou se resignando, agradecendo, orando e se fortalecendo constantemente. O aprendizado desses momentos é o que nos fará diferente no futuro ou doentes. As aflições muitas vezes são o remédio amargo que a providência divina nos propicia para o nosso progresso. Que possamos, mediante a reflexão lúcida, retirar o aprendizado necessário à nossa evolução.